3, 2, 1. Olá, boa noite, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Thiago Maia, matéria Sociologia. Essa aula é referente à turma do terceiro ano do médio. O assunto é os clássicos da sociologia brasileira. É a aula 6. Tem o apoio da SEDUC, do governo do Pará e das gestões das escolas estaduais. Vamos ao próximo slide. Bom, nessa aula a gente vai falar de alguns pontos importantes. O primeiro é sobre as interpretações do Brasil no final do século XIX e começo do século XX. E quem vai fazer essas interpretações? São historiadores, sociólogos, antropólogos, viajantes. Eles vão pegar manuscritos, escritos feitos, né, pelos habitantes, né, pelos viajantes, e vão interpretar o Brasil. Aí eles vão olhar o que é o Brasil. O Brasil é um país? O Brasil é uma nação? Será que o Brasil pode se considerar uma nação? Será que o Brasil pode se considerar um povo? Porque, assim, o Brasil era formado por uma série de, de relações, de misturas étnico-raciais. O branco, o indígena, o negro, o mestiço, né? Que era a mistura dessas relações, né? O fruto dessas relações, né? Então, esse mestiço ele vai ser fundamental na história do Brasil. Principalmente quando a gente vai tratar da questão do racismo, né? E do que a gente chama de mito da democracia racial. Porque, assim, o Brasil, o país que ele foi colonizado por Portugal, essa colonização ela foi uma colonização de exploração, né? Onde a mão de obra nativa, em certa parte, foi escravizada, foi até perseguida. Aqueles que não se convertiam à religião dominante, que era o catolicismo, eles eram perseguidos, eles eram escravizados. Os negros foram trazidos, né? Diversas denominações étnicas foram trazidas da África, foram trazidos para cá, sofreram escravizações, seus descendentes foram escravizados. Então, se criou uma estrutura de trabalho e hierarquização social, na qual o branco português ele estava no topo da pirâmide social. Isso se perdurou pelo período do Império até o fim da escravidão, em 1888. Então, como a partir de 1889 teve a proclamação da República, como esse brasileiro ia se formar a partir de uma série de conflitos, porque para você pressupor um povo, uma nação, precisa de determinados elementos, como uma cultura em comum, né? Uma língua em comum.
uma origem étnica e racial, de certa forma, em comum. Pelo menos era a visão da época, lá do final do século XIX, né? Então, assim, como é que vai se formar esse brasileiro? Então, o objetivo desses autores é interpretar o Brasil, interpretar esse cenário social, econômico e político e religioso que existia nesse território chamado Brasil. Então, um conjunto de intérpretes mais significativos, a partir de 1930, né, vão fazer a consolidação do que a gente chama de sociologia brasileira. Vão ter como tema a questão racial, a partir do legado da escravidão, né? E também, outro elemento a ser estudado vai ser a questão das teses que tratam da desigualdade. Então, se eu tenho esse cenário complexo, a gente pode imaginar o que aconteceu com esse negro, com esse indígena, após o fim da escravidão. Será que eles foram integrados à sociedade nacional? Será que o governo e as elites brasileiras propuseram políticas de assistência social, as políticas públicas de moradia, de educação, de acesso à saúde? Será que o governo e as elites brasileiras que comandavam esse governo, elas ajudaram a promover uma maior igualdade social? Ou o que perdurou foi a desigualdade? Aí nós vamos ver que o que perdurou foi a desigualdade. Vamos ver que esses povos foram largados à sua própria sorte. E muito do que nós conhecemos por desigualdade social, que nós temos hoje no Brasil, ela vem da transmissão intergeracional, de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto, dessas condições socioeconômicas, políticas e étnico-raciais que o Brasil vivenciou no passado, que acaba sendo transmitido de certa forma, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho. Então, recapitulando. Primeiro ponto, interpretações sobre o Brasil, começo do século XIX, final do século XIX, melhor dizendo, e começo do século XX. Aí esses intérpretes da sociologia brasileira vão falar sobre esse período e as heranças que esse período trouxe para o Brasil, entre elas a questão racial e a questão da escravidão. E para finalizar, vamos verificar como isso implica na questão da desigualdade social. Vamos ao próximo slide. Interpretações do Brasil. No final do século XIX, início do século XX, diversos estudiosos buscaram analisar as particularidades do Brasil. Eles investigaram como a nação teria se formado. Quais seriam as bases da formação social do Brasil? Em que medida esse passado colonial e escravista teria influenciado na formação
do Brasil e quais seriam as características centrais dessa identidade brasileira. Como é que a partir da miscigenação entre negros, brancos e indígenas, a mistura racial ou étnica, você teria a formação de um povo, de uma nação. Então vamos passar ao próximo slide. Durante os períodos colonial e imperial predominavam, né, a produção agrícola e extrativa com utilização de força de trabalho escrava ou escravizada, né, e organização social majoritariamente rural e centrada na esfera familiar, que a gente vai chamar de família patriarcal, né? Após a proclamação da República, em 1889, o trabalho assalariado substitui, né, o trabalho escravizado, que era dominante, e o trabalho assalariado se torna dominante no país. Quais são as consequências dessa transição do trabalho de escravizados para o trabalho livre e assalariado? Essa vai ser uma das indagações dos autores da sociologia brasileira. Eles vão dizer que essas contradições dessa transição do trabalho de escravizados, do trabalho escravo, o trabalho livre, assalariado, vão gerar contradições e problemas sociais. E essas questões também se refletiam no ambiente universitário. Por isso que os autores vão debater esses temas, né? Vamos ao próximo slide. Intelectuais desse período acreditavam que havia uma contradição entre o que a sociedade brasileira era e o que ela poderia ser. Ou seja, eles achavam o seguinte, que a sociedade brasileira poderia ser muito melhor do que ela aparentava e o que ela era, né? Então, eles problematizavam particularidades do Brasil pela perspectiva de outras sociedades. Esse também é um outro ponto em perspectiva. Aí a gente pode indagar, será que é correto, né, você problematizar os problemas oriundos da sua sociedade a partir do ponto de vista de outras sociedades? Sim ou não? E será que a gente pode importar simplesmente um modelo de desenvolvimento que a gente percebe em outro país, em outra sociedade, e que esse modelo trazido para cá e implementado aqui, ele vai gerar os mesmos resultados e as mesmas consequências que gerou naquele país? É outra indagação. Então, às vezes, ou melhor dizendo, geralmente não. Vai depender das particularidades de cada sociedade. Porém, mesmo assim, eles tinham a crença que isso poderia, né, essa importação de modelos de desenvolvimento de sistemas econômicos de outros países poderia trazer uma mudança numa perspectiva da estrutura social do Brasil. Agora vamos começar com alguns autores importantes, como o Oliveira Viana. O Oliveira Viana foi historiador. Ele nasceu em 1883 e faleceu em 1951. Né? Publicou diversas obras, entre elas Populações Meridionais do Brasil. Está aqui, ó. Populações Meridionais do Brasil. Nesta obra, o Oliveira Viana vai debater, né, que o Brasil seria formado por brancos, apesar da presença de índios e mestiços, né, e negros.
E ele previa, né, uma nação embranquecida. Por que ele previu uma nação embranquecida? Por causa da miscigenação. Ele tinha a crença que, a partir da miscigenação, do branco com o negro, do indígena com o negro, mais cedo ou mais tarde, passando o tempo, as pessoas se tornariam brancas, né? Isso também em virtude da maior fecundidade, né, dos brancos em relação às outras raças. Essa era uma visão de Oliveira Viana. Será que a visão do Oliveira Viana ela é uma visão verdadeira? Olhando para o Brasil de hoje, será que os brancos são realmente maioria ou os negros são maioria hoje? Então, olhando para o passado e as interpretações do passado e olhando o nosso presente, a gente percebe como os autores tentavam construir, reconstruir o passado a partir de uma visão do presente e tentando também influenciar no futuro. Vamos ao próximo slide. Outro autor importante da sociologia brasileira é o Gilberto Freire. A grande obra que ele publicou foi Casagrande e Senzala. Nesse livro, que foi tão criticado, né, por diversos autores, entre eles Antônio Cândido, que considera uma ponte, né, entre as interpretações embasadas em fatores naturais e como o meio e a raça e a contribuição sociológica dos anos 40. Essa contribuição sociológica desenvolvida a partir dos anos 40. O que ele quer dizer com isso? Vamos recapitular, né, aquelas teorias raciais, né, que foram fruto do darwinismo social e do evolucionismo social. Essas teorias diziam que a raça branca era superior à negra e indígena. Então, se houvesse miscigenação, né, o que aconteceria? Os brancos tenderiam a contribuir com as melhores características. Alguns acreditavam que, inclusive, que essas misturas raciais provocariam degenerações na raça branca. Tanto que alguns autores eles eram contra, né, a miscigenação. Já o Gilberto Freire, ele vai ser de uma posição diversa a isso. Ele vai dizer o seguinte, que a miscigenação é uma coisa boa. E que o mestiço vai herdar as melhores características do branco, do negro e do indígena. E que ele não vai se degenerar. Então, Gilberto Freire, ele foi o primeiro a cunhar o termo, né, que a gente vai chamar de democracia racial, né? Ele vai dizer que ele não vê, né, a mestiçagem de forma negativa, como muitos autores viam, aqueles autores evolucionistas e darwinistas sociais. Ele enfatiza a necessidade de substituir o conceito de raça pelo conceito de cultura, né? Nesse ponto, ele percebe, né, como a cultura ela influenciava nas relações sociais, né? Ele conseguiu enxergar esse fator, né? Muitos só enxergavam as relações
raciais como relações biológicas entre homens e mulheres, entre raças diferentes. Porém, ele vai introduzir esse conceito de cultura. Ele vai dizer que não, que essas relações elas não são só baseadas em relações biológicas, mas em relações culturais. Então a gente não deve dar tanta importância para o termo raça, mas sim para o termo cultura e ver como a cultura ela acaba influenciando nessas relações econômicas, sociais e políticas e religiosas. Então, só que uma crítica feita, né, ao Gilberto Freire é o termo que ele vai cunhar de democracia racial. Né? Por quê? Porque ao exaltar as relações culturais entre brancos, negros e indígenas, de certa forma ele ameniza as relações conflituosas que foram oriundas da escravidão, né? E que continuaram após o fim da escravização, né? Mesmo com o trabalho livre, e que produziram desigualdades sociais no Brasil. Mas a grande sacada dele foi associar esse termo cultura dentro dessas relações étnico-raciais. Né? Próximo slide. Gilberto Freire vai falar que o grande, melhor dizendo, que tudo que permitiu a esse desenvolvimento social e econômico do Brasil foi a, a estrutura da família patriarcal, na qual a mestiçagem se desenvolveu, né? Então a mestiçagem se desenvolveu a partir dessa estrutura patriarcal de familiar, né? Se desenvolveu também em virtude do latifúndio, né? Monocultor, principalmente com a cana de açúcar, né? Então ele vai dizer que a família patriarcal constituiria a forma social ideal, né? Ideal para que a raça branca colonizadora se relacionasse com as demais raças, né? Bora só apagar aqui um instantinho aqui que ficou. Aí. Vamos lá. Vamos voltar para marcar texto aqui. Então, Gilberto Freire continua. Defende sua tese de democracia racial, como eu falei anteriormente, né? Sempre observando o predomínio dos aspectos culturais, né, em relação aos raciais. Nesse termo, a mestiçagem é entendida como uma vantagem e o negro é desmistificado como um ser selvagem. Ou seja, o povo brasileiro é considerado não como um simples soma de três raças, mas como resultado de um encontro mais complexo, que vai dar a formação de uma cultura brasileira. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não bastava só a mestiçagem das três raças, mas isso que estava acontecendo no Brasil era algo único, né? E que essa formação cultural misturada com as relações étnicas raciais, né, levava a um elemento e uma história única no mundo que não teria acontecido em nenhum outro país.
O Brasil era único nesse fenômeno social. Esse fenômeno social era unicamente acontecia unicamente no Brasil. Como eu disse anteriormente, né, ele acreditava numa democracia racial, porém, esse termo ele foi muito criticado em virtude da exaltação só dos elementos positivos dessas relações raciais entre negros, brancos e indígenas. E, de certa forma, não dar ênfase, né, aos aspectos negativos, a subserviência, a dominação, a exploração, o racismo, as hierarquizações, né, que ocorriam em virtude das heranças do sistema escravista no Brasil. Dentre isso, a questão do acesso à educação, do acesso às políticas culturais, do acesso ao trabalho digno e bem remunerado, que era reservado, em grande maioria, às populações brancas e não às negras. Isso deveu-se, né, atualmente, né, à formação de moradias precárias, favelas, né, invasões, etc., que essas populações, no decorrer do tempo, por falta dessas políticas públicas, né, vão ocupando esses lugares e vão transformando esses lugares em lugares de moradia precária. Né? Então isso aconteceu com o tempo. Né? Mas isso não era enfatizado na tese, né, de Gilberto Freire. Né? Por isso que ele foi bastante criticado. Então vamos ao próximo slide. Outro autor que vai interpretar o Brasil é o Caio Prado Júnior. O Caio Prado Júnior, diferentemente de Gilberto Freire, ele vai dizer que a produção, distribuição e consumo de mercadorias no Brasil estava atrelado a uma expansão do capitalismo internacional. Então, o capitalismo internacional, né, ele, de certa forma, ele influenciava nas formações econômicas e sociais do Brasil, porque a exploração do território brasileiro, né, das riquezas naturais, da mão de obra, do povo, etc., ajudava a acumular capital que eram enviados aos países ricos. Né? E isso permitia o seu desenvolvimento industrial, enquanto que o Brasil ficava atrasado nesse processo de desenvolvimento industrial. Então o Brasil, né, ele não era apenas, né, um lugar que estava isolado à parte das relações internacionais capitalistas. Ele fazia parte e ele era peça fundamental no desenvolvimento dos países ricos. Né? Então ele interpreta o passado colonial, né, na qual ele baseia essa produção, distribuição e consumo de mercadorias, né, interligado, né, a esse processo mercantil europeia, né, de expansão mercantil europeia, como eu havia dito. Diferentemente do Gilberto Freire, que não enxergava dessa forma, diferentemente do Oliveira Viana, que não enxergava dessa forma. Vamos ao próximo slide.
outro autor brasileiro importante foi o Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele adotou como referencial weberiano, né? O que a gente chama de tipo ideal, né? Os tipos ideais. Né? Como a gente estudou lá no primeiro ano, né? O que é o tipo ideal, vocês já devem saber bem como analisar a partir do tipo ideal. Então, ele vai criar um tipo ideal para analisar esse período, né, no Brasil. E o tipo ideal que ele vai analisar, que ele vai criar, está meio apagado aqui, mas é o homem cordial. O homem cordial. Ele diz assim: constitui um ethos nacional, isto é, um conjunto de características dessa cultura, na medida em que explicitou os traços marcantes da sociedade brasileira da época. O que explicita esse tipo ideal desse processo contraditório, desse desenvolvimento brasileiro, é o homem cordial. O que seria esse homem cordial? O homem cordial seria aquele homem que ele não adere aos conflitos, por isso que ele é cordial, mas ele se adapta aos conflitos. Né? Ele não é um agitador, né? Ele não combate, digamos assim, as injustiças, mas ele é aquele que se adequa às situações. Mas isso não quer dizer que ele não busque transformar sua própria realidade. Ele busca transformar sua própria realidade, mas se adequando aos conflitos, de certa maneira, e não criando conflitos. Então, esse homem cordial ele se caracteriza bem na figura do mestiço. Né? O mestiço, por que na figura do mestiço? Porque o mestiço é aquele digamos assim, vou dar um exemplo. Você tem um pai branco, uma mãe negra. O filho nasce da mistura de um pai branco e de uma mãe negra. Como é que esse filho vai se opor a criar um conflito, né, racial? Porque se ele ficar do lado do pai, ele vai ficar contra a mãe. Se ele ficar do lado da mãe, ele vai ficar contra o pai. E nessa história, geralmente, quem levava pior era o negro. Por quê? Porque o negro, evidentemente, ele, pelas heranças da escravização, ele sofria preconceitos. Então, ele preferia exaltar, né, as características físicas, biológicas sociais e culturais do homem branco do que do próprio negro, assim, invisibilizando o negro. Então, o mestiço ele se enquadra muito bem nesse papel de homem cordial. A obra do Gilberto Freire foi Raízes do Brasil. Foi uma grande, nessa obra que ele vai, nessa e outras obras, ele vai tratar dessa análise dessas relações raciais, né, no Brasil. Vamos ao próximo slide. Além desses autores, né,
Outros autores vão falar dessa herança escravista e a questão racial. Temas abordados por vários sociólogos durante o século XX permanecem extremamente relevantes no século XXI. Os historiadores Fernando Novaes, Emília Viotti da Costa, os sociólogos Otávio Iane, Fernando Henrique Cardoso e, mais recentemente, os historiadores Sidney Schaub Silvia, melhor dizendo, Unold Lara, Célia Maria Marinho de Azevedo e os sociólogos Antônio Sérgio Guimarães, Sérgio Costa e os antropólogos Cambele Munanga, entre outros. Né? Então, esses também vão tratar dessas análises, de fazer essa inter-relação entre a cultura, a economia, a política e a religião nesse período de transição do Brasil. Império para o Brasil, república. Né? E como as heranças da escravidão vão trazer consequências para a formação social e política do Brasil e econômica. Vamos ao próximo slide. Outro grande autor que trabalha esse tema é o Florestan Fernandes. Ele vai trabalhar nesse livro aqui, A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Aí ele vai dizer o seguinte, que a desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou no Brasil sem que se cercasse a destituição dos antigos agentes do trabalho escravo, assistências e garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Ou seja, que o negro e o indígena, né, ele não teve assistência nenhuma nesse processo de transição. Ele foi largado à sua própria sorte e teve que sobreviver. Porque, veja bem, a gente tem que raciocinar. Você vive num sistema em que você é escravizado. Culturalmente, você está acostumado a uma estrutura de trabalho, de poder e hierarquia. E você, do dia para a noite, você muda para um trabalho livre. Como é que você vai se adaptar a essa mudança? Essa adaptação, segundo ele, ela deveria ter sido dada, né, de uma forma mais amenizada, criando-se políticas públicas, né, como nós temos hoje, de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso ao saneamento básico, à moradia. Porém, não foi isso que aconteceu. Né? Os negros foram jogados à sua própria sorte. Os senhores foram eximidos de sua responsabilidade. Nem o Estado, ou a Igreja, ou qualquer outra instituição assumiu, né, encargos especiais em virtude desse processo. Eles não propiciaram condições desses novos trabalhadores livres, se adequarem a esse novo regime. Então eles tiveram que se adaptar. E essa adaptação à vida e ao trabalho gerou dificuldades imensas. Né? Então essa foi a grande contribuição, né, do Florestan Fernandes. Ele nasceu em 1920, faleceu em 1995. Mas essa falta de assistência, né, aos ex-escravos, né, gerou grande dificuldade de adaptação e grande problemas e conflitos, né,
que, se você for estudar a história do Brasil, você vai verificar algum desses conflitos, como a falta de acesso à educação e moradias precárias, violência, trabalho superexplorado, falta de direitos trabalhistas e previdenciários, etc. Que só com o tempo e com a organização social e política dos movimentos que vão acontecer de pouco em pouco no Brasil e até a gente chegar ao desenvolvimento que nós temos hoje. Vamos ao próximo slide. Aí, o Florestan Fernandes fala o seguinte: em seu livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes, 1978, Florestan Fernandes observou que a democracia racial, lembra? Democracia racial, termo cunhado pelo Gilberto Freire lá, né? Teria servido para difundir a ideia de que não existiam distinções sociais entre negros e brancos no Brasil. E afirmar uma suposta convivência pacífica e harmônica entre brancos e não brancos. Essas ideias levariam a supor que as oportunidades econômicas, sociais, eram abertas a todos os brasileiros de forma igualitária. Então, isso não era verdade. E até hoje não é verdade, infelizmente. Então, essa pirâmide social aqui, ela reflete isso aqui. Os mestiços, os pretos, os brancos, os mestiços, dando suporte a uma classe média e dando suporte a uma elite. Né? Ou seja, o acesso à oportunidade, o acesso à escolarização, o acesso à saúde, o acesso à segurança, o acesso à moradia de qualidade, a saneamento, esse acesso não foi propiciado de maneira igualitária. Porém, o mito da democracia racial fazia as pessoas acreditarem nessa suposta igualdade. Ou seja, quando a gente fala do termo democracia, a democracia ela é um termo que é cunhado onde todos os cidadãos participam, né? E todos os cidadãos têm oportunidades e direitos iguais. Porém, isso não é o caso, não foi o caso do Brasil nesse período. Então vamos ao próximo slide. Outro grande autor, né, para fechar, né, essa análise, né, da sociologia brasileira, é o Celso Furtado. E o Celso Furtado vai também meio que na linha do Caio Prado Júnior e do Florestan Fernandes. Porque ele fala da formação econômica do Brasil, né, que foi o livro publicado dele em 1959. Nesse livro ele se preocupava com a economia do passado colonial e fazia esse link com esse presente. Né? Ou seja, como esse passado teria influenciado no presente. Então, segundo ele, né, esse passado influenciado no presente teria feito surgir, né, o que a gente chama de subdesenvolvimento. Né? Ele disse que esse subdesenvolvimento seria uma forma de organização social no interior do sistema capitalista, né, e não uma etapa que antecederia, né, a entrada no capitalismo. Né? Para ele, os países subdesenvolvidos, né,
tiveram um processo de desenvolvimento indireto, dependente dos países industrializados, né? Que tornou o Brasil dependente desses países desenvolvidos. Ou seja, que o Brasil, economicamente, ele estava inserido num sistema internacional na qual as relações econômicas e políticas beneficiavam esses países desenvolvidos, né? Isso fazia com que nós também fôssemos subdesenvolvidos. Outro autor que vai nessa linha também é o Fernando Henrique Cardoso, na qual, no livro dele, que ele fala de desenvolvimento dependente associado, né? Porque ele diz que o nosso subdesenvolvimento é um desenvolvimento que depende dos países ricos, dos países centrais do capitalismo, da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, e que nós estamos inseridos no sistema internacional econômico e político, e esse sistema internacional nos reservou determinado lugar e determinada posição econômica e social e de liderança internacional, que era uma posição de subalternidade em relação aos países desenvolvidos, centrais do capitalismo. Então você vê, a posição do Celso Furtado ela é parecida com a do Caio Prado, que é também uma posição também defendida por Fernando Henrique Cardoso. Então vamos ao próximo slide. Bom, pessoal, aqui são as referências, né? Então, esse assunto está no livro de Sociologia, né, de vocês do ensino médio. Bom, então a gente tentou fazer uma análise que vem lá da colonização, passando pelo Império, pela República, das interpretações do Brasil, como a mestiçagem, como as relações étnico-raciais e como todas essas relações também interculturais ou culturais, né, propiciaram uma forma singular de nação, de povo brasileiro, que era única na história da humanidade. E a figura central nesse papel é o mestiço, o misturado. Então a gente fica por aqui. Vocês vão exercitar o exercício do livro, na qual eu vou indicar a página em sala de aula para vocês aí. A página na qual vocês devem fazer o exercício. Eu agradeço a todos e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.